mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam ali no entorno da nossa bolsa de valores. Às vezes também essas informações elas ficam no entorno do mercado como um todo, e quando a partir disso nós chegamos a interpretações bem ajustadas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025 e agora são 15 para as 9 da manhã, então está bem longe ainda de que abra o pregão da nossa bolsa de valores. Mas eu quero conversar sobre BB Seguridade antes da apresentação dos resultados. Na realidade, os resultados provavelmente serão apresentados amanhã e hoje no final, no encerramento do pregão, o BB Seguridade vai divulgar seus resultados. E aí nós já vamos montando para amanhã, porque como faz parte da carreira do canal BB Seguridade, eu prefiro assistir a apresentação para só então eu colocar aqui o ponto de vista do canal. Mas eu vou trazer alguns pontos bastante relevantes aqui antes que os resultados sejam apresentados, até para que a gente não tenha assim, nenhuma surpresa, né, do que pode vir de BB Seguridade e a partir daí começar a estabelecer uma projeção para o ano de 2025. E eu vou fazer essas considerações a partir dessa reportagem que saiu na Money Times. Ela é assinada, aqui eu coloquei errado, Lorena Matos, é o nome da jornalista que assinou, Lorena, então tá faltando um L ali, e ela é do dia de ontem, dia 16 de fevereiro de 2025. Aliás, o dia de ontem foi um dia, do ponto de vista do mercado, bem modorrento, assim, foi bem devagar, né? Não teve muita coisa. Tem outras questões aí que estão sendo levantadas no espectro político, então, claro, né, que se não houver nada relevante dentro do mercado como um todo, dentro da questão econômica, elas tendem a não aparecer. Mas dá uma olhada aqui, ó. A Genial, ela espera de BB Seguridade um quarto trimestre de 2024 morno, mais ou menos como foi o final de semana do ponto de vista das notícias. Mas os juros, ou seja, essa elevação que a gente está vendo, deve favorecer o ano de 2025. Então, tudo bem, deixa para trás o que pode aparecer de não positivo nos balanços, mas o ano de 2025 promete. Os balanços aqui eu me refiro ao balanço de 2024. A BB Seguridade irá divulgar seu balanço referente ao quarto trimestre no dia de hoje, mas, como eu disse, né, só depois do fechamento do mercado. Na própria reportagem está mencionando aqui a divulgação após o fechamento do mercado. E o pessoal espera, então, desempenho morno com menor dinamismo para a companhia. Se projeta também um lucro líquido de 2,17 bilhões. Se ficar nesses 2,17, realmente a mim vai ter surpreendido negativamente. Eu estava com uma expectativa um pouquinho melhor que isso aí. Em se confirmando esse resultado aqui de 2,7 bilhões no quarto trimestre, então, perante o que já aconteceu no terceiro, ou melhor, acumulado até o terceiro trimestre, o resultado ficaria em 9,7 bilhões de lucro líquido aproximadamente, frustrando pelo menos a expectativa aqui que nós montamos o canal dentro das nossas previsões e, consequentemente, uma margem menor se apresentando já para o início do exercício de 2025. E veja que até aqui na reportagem, ó, isso traz como uma representação da queda de 3,9% na base trimestral. Então aqui ele estaria comparando, né, o quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023. Porém, no ano, crescimento de 6% na base anual. Crescendo 6%, nós tínhamos projetado um crescimento lá no início do ano de 5,1%, porque era o parâmetro inflacionário que a gente tinha naquele momento, com base no boletim Focus. Mas, de qualquer forma, né, 6% supera ele, mas perde para o andamento do ano como um todo. E foi a unidade de previdência principal, né, responsável, o ponto de impacto para a retração trimestral, uma vez que está pressionada por captações líquidas negativas. A gente também tem acompanhado isso mensalmente, né, por conta do relatório mensal que é emitido, então a gente já espera isso aí também. E também o menor resultado financeiro dentro desse segmento. E também aqui, ó, traz a informação de um terceiro trimestre de 2024 excepcionalmente forte, beneficiado por o terceiro trimestre, tá? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: o quarto trimestre não vai ser tão bom, mas o terceiro trimestre foi muito bom porque ele foi beneficiado por reversões de provisões complementares, justamente por conta do que foi provisionado em função das enchentes, principalmente, mas também a questão dos incêndios ali na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, ou seja, são as questões climáticas que eles chamam, né, essas questões de desastres naturais no geral, e consequentemente, com a reversão, isso aí acabou beneficiando o terceiro trimestre, e aí eles mostram que o quarto trimestre está destoando por conta dessas ausências em função ao terceiro trimestre. Esses fatores devem ser parcialmente compensados pelo desempenho das verticais de capitalização. Eu chamo de setores, segmentos aqui, né? Então eu chamo de verticais, que nem chama Porto Seguro. Verticais de capitalização e seguros que continuam se beneficiando do cenário de juros elevados, funcionando as receitas financeiras da carteira majoritariamente pós-fixadas. Então vai compensar, né, no resultado financeiro. Apesar de um quarto trimestre
Deixa eu marcar melhor aqui. Apesar de um quarto trimestre mais fraco, os analistas mantêm uma revisão positiva para 2025, com projeções de aceleração no lucro em relação a 2024. Para o ano, a estimativa é de um crescimento de 9,6%. Bem otimista. Eu não dificilmente vou andar nessa linha, vou ficar ali perto dos 7 e vou mostrar por quê. No lucro alcançando 8,9 bilhões. Projeta-se também uma retomada do crescimento dos prêmios emitidos na unidade de seguros, com expansão de 1,7% em 2024 para 6,5% em 2025. Aí eu não sei dizer, né, o que eles basearam. Aqui embaixo eles tentam explicar. O avanço é impulsionado principalmente pelo crescimento do seguro prestamista, beneficiado pela recuperação do crédito, e por uma maior demanda por seguros agrícolas, que deve se beneficiar do aumento da produção agrícola. Aí a gente tem que olhar para a parte dos bancos, né? Será que vai haver um aumento no crédito, principalmente porque o governo está pensando em crédito, mas é crédito para consumo, não é crédito para desenvolvimento. Eu não sei se... Eu não apostaria tanto nesses créditos, pelo menos da forma como ele está sendo colocado no mercado. Será que é hora de comprar BB Seguridade? Eles estão projetando aqui um dividend yield de 10,4% para 2025. É uma visão bem otimista. Depois a gente vai dar uma olhada aí. A gente talvez fique um pouco mais pessimista, não tanto quanto a Genial está colocando aí. Os analistas acreditam que a renegociação dos contratos com o Banco do Brasil pode atuar como um importante catalisador de valor, mas é no longo prazo, né, porque esses contratos estão vencendo lá em 2033 e talvez eles tentem antecipar em relação à eleição de 2030. Olha só para onde que eles estão colocando isso, muito lá na frente, justamente antes disso, né, eles querem colocar a eleição para que não tenha interferência política na hora de fazer essa negociação, dessa revisão desses contratos. Não sei. Eles talvez tenham uma informação. Eu não acredito muito que as coisas vão andar nessa velocidade, principalmente em se tratando de um governo do Partido dos Trabalhadores, que a gente sabe que eles gostam de ter a máquina mais na mão. Mas a Genial, de qualquer forma, recomenda a compra para a BB Seguridade, coloca o preço-alvo aqui em R$50, e um potencial de alta refletido 29,9%, quase 30%. Se isso acontece, de fato, nós estaríamos diante de um cenário onde a BB Seguridade estaria mudando de preço. Aqui estão algumas contestações minhas. Veja que lá no início do ano de 2024, nós tínhamos uma projeção aqui para a BB Seguridade de 9,7 bilhões. E se acontecer aqueles 2,1 bilhões de lucro líquido, ou seja, um lucro líquido decepcionante no quarto trimestre de 2024, então nós vamos para esses 9,7 e estaríamos bem perto da nossa projeção. Nós tínhamos também uma projeção aqui de R$ 3,27 de proventos, mas pagou só 2,6, isso porque teve aquela contenção que nós vimos ali, né? Aumentou as suas provisões por conta dos desastres naturais que nós falamos. A nossa projeção lá no início era, como eu disse, de 5,1%, na verdade 5,2% em relação ao lucro líquido do ano passado. E se acontecer isso com o resultado, então vai ficar muito perto desse valor. Neste ano, nós vamos para perto do 7%, porque é a diferença que tem entre a taxa Selic e a inflação projetada agora pelo Banco Central. Então, nós não vamos na linha que eles estão falando. E também, eu queria que você visse esse aspecto aqui. A ação que fechou no ano de 2024 a R$ 36,06, se eu não estou enganado, agora já está indo a R$ 39,30. Veja que o dividend yield aqui está em 3,54%, bem longe daqueles 10% que a Genial está colocando. Mas isso eles estão considerando aqui os últimos 12 meses e, consequentemente, eles estão descartando, já que o BB Seguridade paga semestralmente, já estão descartando um semestre. Mas se computassem o primeiro semestre do ano passado, ficaria ali no 6%. Agora, você viu ali que eu tinha uma projeção de R$ 3,27 de proventos, pagou menos por conta das contenções, mas vai descarregar bastante os proventos agora. Isso está levantando muito o preço da ação. Mas acontece também o seguinte, que se houver uma estabilidade dentro dos negócios de BB Seguridade, provavelmente deva os seus proventos ir para a faixa dos 7% a 8%, que é o que eu imagino que deva acontecer, diferente da Genial, que fala em 10% de dividend yield. No fechamento do ano passado, da ação R$ 36,06, e para esse dividend yield, veja que para esses proventos pagos, R$ 2,65, o dividend yield ficou em 7,35. Então, a gente precisa juntar o conjunto. Agora o preço está mais alto da ação, está em R$ 39,5, podendo chegar a 40. Se pagar perto dos R$ 3,27, significa que deve ficar em torno aí dos 7% a 8% de dividend yield, pelo menos na minha interpretação. Vamos ver os resultados quando eles se apresentam, né? Para nós continua sendo uma boa ação, fazendo parte da carteira, mas a gente precisa entender melhor o momento em que essa ação esteja mudando de preço e assim voltar a fazer novas aquisições. Por enquanto, ela fica na carteira apenas como uma boa pagadora de proventos. Se tornar inviável, lá na frente, nós acabamos nos desfazendo da ação e iremos para outra linha. Mas eu espero que ela volte com um preço razoável, que fique ali
entre 30 e 35 reais, porque daí a gente consegue entender que talvez esteja chegando a hora de retornar a comprar ações de BB Seguridade. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um meu grande abraço.